Uma sala de estar luxuosa em um apartamento no coração da cidade de São Paulo, com vista para a Avenida Paulista. Cortinas pesadas filtram a luz do sol enquanto uma empregada serve café em xícaras de porcelana fina. O clima é tenso, carregado de expectativa. O dia estava nublado em São Paulo, mas mesmo assim a luz do sol conseguia atravessar as nuvens espessas, banhando parcialmente o horizonte da cidade com um tom dourado. Dentro do apartamento dos Carvalho, no entanto, o ambiente era completamente diferente. A sala de estar, projetada por um arquiteto renomado, era uma mistura de elegância e frieza. As paredes eram decoradas com obras de arte moderna, algumas delas avaliadas em milhões de reais, mas que agora pareciam meros enfeites diante da tensão que pairava no ar. A mesa central de vidro refletia os raios de sol que entravam pelas janelas, iluminando as xícaras de café que a empregada havia acabado de servir. Era um silêncio pesado, como se até o som das respirações fosse sufocado pela gravidade do momento. Todos estavam ali, Lucas, Camila, Sofia e Gabriel. Eles aguardavam a chegada do advogado da família, Dr. Marcelo Almeida, para a leitura do testamento de Eduardo Carvalho, o patriarca que falecera repentinamente há poucos dias. Lucas, o primogênito, estava sentado na poltrona central, ajustando nervosamente a gravata de seda preta que contrastava com sua camisa branca impecável. Seus olhos escuros passeavam pela sala, analisando cada detalhe como se tentasse encontrar algo fora do lugar. Ele era o mais velho e sempre se considerou o herdeiro natural do império construído pelo pai. Sua postura rígida e seus gestos calculados revelavam a tensão que ele tentava esconder, mas que transbordava em pequenos sinais, o modo como batia o pé no chão ou apertava os braços da poltrona. Camila, a filha do meio, andava de um lado para o outro, mexendo nervosamente na pulseira de diamantes que nunca tirava. Ela usava um vestido preto justo que destacava suas curvas, mas seu rosto estava sério, quase severo. Eu ainda não entendo por que ele precisa estar aqui, murmurou ela, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era cortante, como sempre, mas havia um tom de incerteza subjacente. Ela apontou discretamente para Gabriel, que estava sentado no canto da sala, distante dos outros. Gabriel, o filho adotivo, era a única pessoa que parecia deslocada naquele cenário. Enquanto os outros vestiam roupas caras e exibiam joias extravagantes, ele usava calças jeans simples e uma camisa branca sem gravata. Seu cabelo castanho estava bagunçado, como se ele tivesse passado a mão nele várias vezes. Ele sabia que sua presença ali era motivo de desconforto para os outros, especialmente para Camila. Desde que fora adotado aos 5 anos, Gabriel sempre sentiu que não pertencia completamente àquela família. Mesmo assim, Eduardo Carvalho o tratara com igualdade, ou pelo menos era o que ele pensava até agora. Sofia, a caçula, estava recostada no sofá, folheando distraidamente uma revista de moda. Ela era mais jovem e, talvez por isso, a menos envolvida nas disputas familiares. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque desarrumado, e ela usava óculos de sol enormes, como se tentasse esconder o cansaço acumulado nos últimos dias. De vez em quando, seus olhos se desviavam para Gabriel, observando-o com uma mistura de curiosidade e pena. A porta se abriu com um clique suave, e todos se levantaram automaticamente, como se obedecessem a um comando tácito. O advogado da família, Dr. Marcelo Almeida, entrou. Ele era um homem alto e elegante, com cabelos grisalhos e óculos de aro fino que lhe davam um ar de autoridade inquestionável. Seu terno preto era impecável, e ele carregava uma pasta de couro que parecia conter segredos capazes de mudar vidas. Bom dia, senhoras e senhores, disse ele, sua voz grave e firme ecoando pela sala. Vamos começar. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, abrindo sua pasta preta com cuidado. Antes de ler qualquer palavra, ele lançou um olhar significativo para Gabriel. Há algo que vocês precisam saber antes de prosseguirmos. Todos se entreolharam, confusos. Lucas franziu a testa, inclinando-se para a frente. O que está acontecendo? Perguntou ele, sua voz cheia de suspeita. Dr. Almeida hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Eduardo deixou instruções específicas sobre a participação de Gabriel nesta reunião. Ele disse explicitamente que Gabriel deve permanecer até o fim. Isso é absurdo, exclamou Camila, cruzando os braços. Ele não tem direito ao que é nosso. É exatamente isso que vamos descobrir, respondeu o advogado, desdobrando o documento. À medida que lia, ficava claro que Eduardo havia deixado uma herança substancial para os filhos biológicos, mas também incluíra uma cláusula surpreendente. Gabriel herdaria uma parte significativa da fortuna apenas se conseguisse provar que merecia. Provar? Como assim? Questionou Sofia, curiosa pela primeira vez. Ela largou a revista e se inclinou para a frente,
seus olhos fixos no advogado. O advogado explicou. Eduardo estipulou um desafio. Gabriel terá 30 dias para demonstrar que possui valores essenciais que a família parece ter esquecido: compaixão, humildade e engenhosidade. Caso contrário, sua parte será redistribuída entre os demais herdeiros. Gabriel sentiu um peso enorme nos ombros, mas também uma chama de esperança. Talvez aquilo fosse sua chance de mostrar quem realmente era. Ele respirou fundo e disse, com voz firme: eu aceito o desafio. Camila bufou, cruzando os braços. Isso é ridículo. Ele nunca vai conseguir. Mas Lucas estava em silêncio, seus olhos fixos em Gabriel com uma expressão que misturava raiva e curiosidade. Vamos ver até onde você vai chegar, murmurou ele, baixo o suficiente para que apenas Gabriel ouvisse. Enquanto os outros saem furiosos, Gabriel fica para trás, decidido a aceitar o desafio. Mas como ele fará isso sem recursos e com a hostilidade da família? A sala de reuniões do escritório do advogado é austera, com paredes de madeira escura e uma mesa imponente. Os Carvalho estão sentados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Após a leitura do testamento, a atmosfera na sala de reuniões do escritório do advogado era ainda mais opressiva do que antes. As paredes de madeira escura absorviam a luz, criando uma sensação de claustrofobia. A mesa de mogno brilhava sob a luz artificial, refletindo os rostos tensos dos presentes. Era como se o próprio espaço conspirasse para aumentar a pressão sobre eles. Gabriel estava sentado no canto da mesa, tentando processar tudo o que havia ouvido. Ele sabia que o desafio imposto por seu pai adotivo seria difícil, mas não imaginava que seria tão pessoal. Compaixão, humildade e engenhosidade, essas eram qualidades que ele sempre tentou cultivar, mesmo quando se sentia rejeitado pela família. Agora, elas seriam colocadas à prova de maneira pública e implacável. Lucas, por outro lado, estava visivelmente irritado. Ele tamborilava os dedos na mesa, seu rosto contorcido em uma careta de frustração. Isso é um absurdo, murmurou ele, finalmente quebrando o silêncio. Como meu pai pôde fazer algo assim? Ele está praticamente dando dinheiro para alguém que nem sequer é da nossa família. Ele foi adotado, Lucas, disse Sofia, tentando acalmá-lo. Ele faz parte da família, quer você goste ou não. Adotado ou não, ele nunca foi um verdadeiro Carvalho, interrompeu Camila, sua voz afiada como uma lâmina. Ele nunca entendeu o que significa ser parte dessa família. Dinheiro, poder, influência, essas são as coisas que importam. E ele não tem nada disso. Gabriel ouviu cada palavra, mas manteve-se calado. Ele sabia que argumentar seria inútil. Em vez disso, ele decidiu focar no que realmente importava: cumprir o desafio. Quando a reunião terminou, ele saiu do prédio e começou a caminhar pelas ruas movimentadas de São Paulo. Precisava pensar, organizar suas ideias e encontrar uma maneira de provar seu valor. Enquanto caminhava, ele passou por uma praça onde crianças brincavam e idosos conversavam em bancos de madeira. Ele parou por um momento, observando a cena com uma mistura de nostalgia e determinação. Lembrava-se de como aquele lugar o acolhera durante um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando ainda tentava encontrar seu lugar na família Carvalho. Foi ali que ele conheceu Ana, uma jovem idealista que dirigia um projeto social para crianças. Decidido, Gabriel seguiu para a comunidade onde Ana trabalhava. Quando chegou, foi recebido por ela com um abraço caloroso. Gabriel! Há quanto tempo? Ela exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. O que te traz aqui? Ele explicou sua situação, falando sobre o desafio imposto pelo testamento e sua intenção de usar o tempo para fazer algo significativo. Ana ouviu atentamente, seus olhos brilhando com entusiasmo. Você veio ao lugar certo, disse ela, sorrindo. Podemos começar com algumas iniciativas simples, como oficinas de artesanato e uma horta comunitária. As pessoas aqui precisam de oportunidades, não de esmolas. Gabriel assentiu, sentindo-se mais motivado do que nunca. Juntos, eles começaram a planejar os primeiros passos. Enquanto isso, Camila, que suspeitava das intenções de Gabriel, decidiu investigar. Ela o seguiu até lá, disfarçada, e ficou impressionada com o impacto positivo que ele estava causando. Quando Camila confronta Gabriel, ele revela algo inesperado. Você pode me julgar, mas eu sei que meu pai queria que eu mostrasse a vocês o que realmente importa. Camila sai da comunidade confusa e dividida entre sua lealdade à família e o que acabou de presenciar. Gabriel caminha pelas ruas movimentadas de São Paulo, observando as pessoas ao seu redor. Ele decide começar sua jornada visitando uma comunidade carente onde trabalhará como voluntário anos atrás. As ruas de São Paulo fervilhavam de vida,
mesmo em um dia cinzento como aquele. Carros buzinavam impacientemente nos cruzamentos, enquanto vendedores ambulantes anunciavam seus produtos em voz alta, tentando atrair a atenção dos transeuntes apressados. Gabriel caminhava lentamente, absorvendo o caos organizado da cidade que ele tanto conhecia. Cada passo parecia ecoar seus pensamentos, cada som externo amplificava suas dúvidas internas. Ele parou em frente a uma praça onde crianças corriam descalças e idosos conversavam em bancos de madeira gasta pelo tempo. Era ali, naquele pequeno pedaço de humanidade genuína, que Gabriel encontrara refúgio quando criança. A comunidade era conhecida como Vila Esperança, um nome irônico para um lugar que muitos consideravam esquecido pelo resto da cidade. Mas para Gabriel, aquela vila sempre fora um santuário, um lugar onde ele se sentia aceito sem precisar provar nada. Ana estava lá, como sempre, supervisionando um grupo de crianças que pintavam murais em uma das paredes externas do centro comunitário. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque bagunçado, e ela usava roupa simples, calça jeans surrada e uma camiseta branca com manchas de tinta. Quando viu Gabriel, seus olhos se iluminaram com um misto de surpresa e alegria. "Gabriel! Há quanto tempo?" ela exclamou, largando o pincel que segurava e correndo para abraçá-lo. "O que está fazendo aqui? Não sabia que você ainda vinha por essas bandas." Gabriel sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. "Preciso de ajuda, Ana", disse ele, sua voz baixa, quase hesitante. "Estou enfrentando algo complicado. E achei que talvez pudesse encontrar respostas aqui." Ana franziu a testa, estudando-o atentamente. "Complicado como?" Ele explicou tudo: o testamento, o desafio imposto por Eduardo, a hostilidade da família. Enquanto falava, percebeu que Ana ouvia com total atenção, sem interromper. Quando terminou, ela soltou um longo suspiro. "Então é isso", disse ela, cruzando os braços. "Seu pai queria que você mostrasse quem realmente é. E você escolheu este lugar para fazer isso." "Sim", respondeu Gabriel, sua voz firme agora. "Quero usar esse tempo para fazer algo significativo. Algo que mostre que eu mereço estar aqui, não só no testamento, mas na vida dessa família." Ana sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Você veio ao lugar certo. Podemos começar com algumas iniciativas simples, como oficinas de artesanato e uma horta comunitária. As pessoas aqui precisam de oportunidades, não de esmolas. E você pode ser a ponte entre eles e algo maior." Nos dias seguintes, Gabriel mergulhou de cabeça no trabalho. Ele ajudava Ana a organizar as oficinas, ensinando as crianças a criar objetos de artesanato com materiais reciclados. Também participava das reuniões com os moradores mais velhos, discutindo ideias para melhorar a infraestrutura da vila. Aos poucos, ele começou a sentir uma conexão profunda com aquelas pessoas, algo que nunca experimentara dentro de sua própria casa. Enquanto isso, Camila, curiosa e desconfiada, decidiu investigar o que Gabriel estava fazendo. Ela o seguiu até a Vila Esperança, disfarçada com óculos escuros e um chapéu largo. Observou de longe enquanto ele conversava animadamente com Ana e as crianças, distribuindo sorrisos e palavras de incentivo. Foi impossível não notar o impacto positivo que ele estava causando. No final do dia, Camila finalmente se aproximou. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, sua voz carregada de desdém, mas também de curiosidade. Gabriel se virou, surpreso ao vê-la ali. "Camila, o que está fazendo aqui?" "Eu poderia te fazer a mesma pergunta", retrucou ela, cruzando os braços. "Por que você está desperdiçando seu tempo com essas pessoas? Isso não vai te ajudar a ganhar o desafio." "Não estou tentando ganhar nada", respondeu Gabriel, calmamente. "Estou tentando mostrar que existem coisas mais importantes do que dinheiro. Talvez seja isso que meu pai quis dizer com compaixão e humildade." Camila ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Então, com um suspiro frustrado, ela saiu, deixando Gabriel sozinho com seus pensamentos. Camila sai da comunidade confusa e dividida entre sua lealdade à família e o que acabou de presenciar. De volta à mansão dos Carvalho, a tensão aumenta. Lucas convoca uma reunião de emergência com Camila e Sofia para discutir como impedir Gabriel de cumprir o desafio. A sala de jantar da mansão estava iluminada apenas por uma lâmpada central, criando sombras longas nas paredes. Os móveis de madeira escura pareciam ainda mais imponentes sob aquela luz tênue, e o ar estava carregado de tensão. Lucas andava de um lado para o outro, gesticulando dramaticamente enquanto falava. "Isso não pode continuar", disse ele, sua voz elevando-se a cada palavra. "Ele está usando nossos recursos indiretamente. Precisamos cortar qualquer apoio que ele possa ter."
Camila, que até então permanecerá em silêncio, levantou-se abruptamente. Você não entende, Lucas, disse ela, sua voz trêmula. Eu fui até lá. Vi o que ele está fazendo. Ele está mudando vidas, ajudando pessoas que nós nem sequer lembramos que existem. Como podemos lutar contra isso? Lucas bufou, incrédulo. Você está defendendo ele agora? Depois de tudo o que ele fez? Eu não estou defendendo ninguém, retrucou Camila, sua voz ganhando força. Mas talvez devêssemos reconsiderar. Talvez papai soubesse o que estava fazendo quando colocou esse desafio. Sofia, que até então estivera quieta no sofá, finalmente falou. Ela tem razão, Lucas. Você está tão obcecado em derrotar Gabriel que não consegue ver o que realmente importa. Ele está fazendo algo bom. Algo que papai aprovaria. Lucas parou de andar e encarou as irmãs, seus olhos cheios de raiva e frustração. Vocês duas estão completamente cegas, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Vou resolver isso sozinho, se for preciso. Com isso, ele saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Camila e Sofia trocaram olhares preocupados. O que vamos fazer? Perguntou Sofia, sua voz quase um sussurro. Eu vou ajudá-lo, respondeu Camila, determinada. Vou falar com Gabriel e ver como posso contribuir. Não sei se concordo com tudo o que ele está fazendo, mas sei que ele está tentando algo maior do que nós. Sofia assentiu, sentindo-se aliviada pela primeira vez em dias. Eu também quero ajudar. Talvez seja a hora de todos nós começarmos a repensar nossas prioridades. Enquanto Gabriel e Sofia começam a trabalhar juntos, Lucas descobre algo que pode arruinar tudo. Em um antigo diário encontrado na biblioteca da mansão, Lucas descobre uma carta escrita por Eduardo Carvalho. Nela, o patriarca revela que Gabriel não foi apenas adotado, mas escolhido especificamente porque representava os valores que a família estava perdendo. Lucas estava sozinho na biblioteca da mansão, um cômodo enorme com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto. A luz fraca de um abajur iluminava parcialmente a mesa central, onde ele havia espalhado documentos antigos e álbuns de fotos. Ele estava determinado a encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse usar contra Gabriel. Sua mente fervilhava com ideias, e sua frustração crescia a cada minuto. Enquanto folheava um velho diário de Eduardo Carvalho, suas mãos tremiam de ansiedade. Ele sabia que seu pai sempre fora meticuloso em registrar seus pensamentos e decisões importantes. Talvez ali houvesse alguma pista sobre o motivo pelo qual Gabriel fora incluído no testamento. Foi então que ele encontrou uma carta cuidadosamente dobrada dentro do diário. Com as mãos trêmulas, Lucas desdobrou o papel amarelado e começou a ler. À medida que absorvia as palavras, seu rosto passou por uma série de emoções: surpresa, raiva, incredulidade e, finalmente, dor. Querido Lucas, começava a carta. Se você está lendo isso, provavelmente já sei que parti. Quero que saiba que cada decisão que tomei foi pensando no futuro desta família. Quando adotei Gabriel, não foi por caridade ou por pena. Foi porque vi nele algo que todos nós estávamos perdendo: compaixão, humildade e engenhosidade. Ele era uma criança que entendia o valor das pequenas coisas, algo que vocês, meus filhos biológicos, pareciam ter esquecido. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos apertaram o papel enquanto ele continuava lendo. Eu sabia que colocá-lo entre vocês seria um desafio, mas também uma oportunidade. Uma chance de lembrar a todos o que realmente importa. Se algum dia vocês questionarem minha decisão, lembrem-se disso. O verdadeiro legado de uma família não está no dinheiro que acumula, mas nas vidas que toca. A carta terminava com uma frase que ecoou na mente de Lucas como um trovão. Espero que, ao final deste desafio, vocês tenham aprendido algo sobre si mesmos e sobre o que significa ser um Carvalho. Lucas ficou paralisado por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de ler. Sua mente girava com perguntas e dúvidas. Como seu pai pôde fazer isso? Como pôde escolher alguém de fora para ensinar valores que deveriam ser inerentes à própria família? Determinado a confrontar Gabriel, Lucas dirigiu-se à Vila Esperança no dia seguinte. Ele chegou durante uma das oficinas de artesanato, observando de longe enquanto Gabriel ajudava as crianças a pintar murais coloridos nas paredes do centro comunitário. Havia algo na maneira como ele interagia com elas, paciência, gentileza, autenticidade, que Lucas nunca havia notado antes. Você sabia disso? Lucas finalmente falou, sua voz cortante como uma faca. Todos na sala se viraram para olhar, surpresos com a presença dele. Gabriel largou o pincel que segurava e encarou Lucas com uma expressão calma, mas firme. Sabia o quê?
Lucas tirou a carta do bolso e a jogou na mesa. Isso. Meu pai escreveu isso. Ele te escolheu porque achava que você tinha algo que nós não tínhamos. Algo que ele queria que aprendêssemos. Gabriel pegou a carta e a leu rapidamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas ele manteve a compostura. Eu não sabia disso, disse ele, sua voz suave, quase triste. Mas talvez seja a hora de vocês entenderem que o amor do meu pai não era uma competição. Ele queria que todos nós fossemos melhores. Lucas sentiu uma onda de raiva e vergonha ao mesmo tempo. Ele queria gritar, dizer que Gabriel não merecia nada daquilo, mas as palavras simplesmente não saíam. Em vez disso, ele saiu furioso, deixando Gabriel e os outros em silêncio. Camila, que assistira a cena de longe, aproximou-se de Gabriel após a partida de Lucas. O que aconteceu? Perguntou ela, preocupada. Gabriel mostrou-lhe a carta. Seu pai me escolheu porque achava que eu poderia ensinar algo a vocês. Mas agora percebo que talvez ele estivesse errado. Vocês precisam aprender isso sozinhos. Camila abaixou a cabeça, envergonhada. Eu sinto muito, Gabriel. Por tudo. Camila decide apoiar Gabriel publicamente, criando uma divisão irreparável entre ela e Lucas. No último dia do desafio, Gabriel organiza uma grande apresentação na comunidade, convidando o advogado e os membros da família. Crianças mostram seus trabalhos de artesanato, idosos compartilham histórias de como a horta mudou suas vidas, e Ana entrega um vídeo emocionante documentando tudo. O dia amanheceu claro e ensolarado, um contraste marcante com a tensão que pairava sobre a Vila Esperança. Gabriel havia trabalhado incansavelmente nos últimos dias para preparar a apresentação final. Ele queria que fosse algo memorável, algo que mostrasse não apenas seu esforço, mas o impacto positivo que aquelas iniciativas haviam causado na comunidade. A praça central estava transformada. Barracas exibiam trabalhos de artesanato feitos pelas crianças, desde colares de miçangas até quadros pintados à mão. Uma horta comunitária recém-plantada florescia ao fundo, e um palco improvisado havia sido montado para as apresentações. Moradores de todas as idades circulavam pelo local, conversando animadamente e admirando os resultados do trabalho coletivo. Dr. Marcelo Almeida chegou pontualmente às 10 horas, acompanhado pelos membros da família Carvalho. Lucas estava visivelmente irritado, enquanto Camila e Sofia pareciam curiosas e esperançosas. Eles foram recebidos por Gabriel, que os conduziu até o palco. Obrigado por terem vindo, disse Gabriel, sua voz clara e confiante. Hoje, quero mostrar a vocês o que fizemos aqui. Não é apenas sobre mim, é sobre as pessoas que vivem nesta comunidade e sobre o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos. As crianças subiram ao palco primeiro, apresentando suas criações de artesanato. Elas explicaram como aprenderam a reutilizar materiais reciclados e como isso as ajudou a desenvolver habilidades novas. Em seguida, os idosos compartilharam histórias emocionantes sobre como a horta comunitária havia melhorado suas vidas, proporcionando alimentos frescos e uma nova razão para se reunirem. Ana, então, projetou um vídeo que documentava todo o processo. As imagens mostravam Gabriel trabalhando lado a lado com os moradores, ensinando, aprendendo e rindo junto com eles. Era impossível não se emocionar com a transformação visível naquele lugar. Dr. Almeida observava tudo com atenção, seus olhos brilhando de admiração. Camila e Sofia estavam visivelmente comovidas, enquanto Lucas permanecia distante, recusando-se a reconhecer o valor do trabalho de Gabriel. Você conseguiu, sussurrou Sofia, segurando as lágrimas. Mas então, Lucas interrompeu dramaticamente. Isso não prova nada. Ele só está manipulando todos vocês. Gabriel, calmo, respondeu, talvez você tenha razão. Mas talvez seja a hora de vocês entenderem que o verdadeiro teste não era sobre mim. Era sobre todos nós. Ele entregou ao advogado a carta que Lucas havia encontrado. Meu pai deixou isso para vocês. Ele queria que todos nós aprendêssemos algo maior do que dinheiro. O advogado anuncia que Gabriel cumpriu todas as condições, mas a decisão final caberá à própria família. De volta à mansão, os Carvalho se reúnem para tomar sua decisão final. O ambiente é pesado, mas há um novo tom de reflexão no ar. A sala de estar da mansão estava iluminada apenas pela luz suave de um abajur, criando um clima íntimo e reflexivo. Todos estavam sentados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A tensão que antes dominava o ambiente havia dado lugar a uma sensação de cansaço e introspecção. Lucas, que até então se mantivera resistente, finalmente cedeu. Talvez eu tenha sido o maior fracasso de todos, admitiu ele, sua voz embargada.
Eu passei tanto tempo tentando provar que sou digno dessa herança que perdi de vista o que realmente importa. Camila assentiu, segurando as lágrimas. Eu também errei. Julguei Gabriel sem dar a ele uma chance real. Mas agora vejo que ele trouxe algo de volta para esta família. Propósito. Sofia sorriu, aliviada. Eduardo sabia o que estava fazendo. Ele queria que aprendêssemos a valorizar as coisas certas. O advogado oficializou a decisão. Gabriel herdaria sua parte da fortuna. Mas, surpreendentemente, Gabriel fez um anúncio. Eu não quero a herança para mim. Quero usá-la para expandir o projeto da comunidade e ajudar ainda mais pessoas. Os Carvalho, pela primeira vez em anos, sentiram-se unidos por algo maior do que dinheiro. Eles perceberam que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas e no impacto positivo que podem causar no mundo. A história termina com Gabriel liderando uma nova fase da vida da família, onde todos aprendem a valorizar o que realmente importa. A mansão, antes fria e distante, agora é preenchida com risos e propósito.